e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia, meus amigos. Estamos no ar com mais um programa Hora Espírita. Hoje, 19 de julho de 2025. E assim como todo sábado, estamos iniciando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó, FM 101. Como os ouvintes já sabem, esse programa está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense. E o nosso objetivo aqui é debater temas de interesse geral, principalmente passagens do Novo Testamento, sempre à luz da doutrina espírita, ou seja, todos os temas aqui tratados são abordados de acordo com a ótica do Espiritismo. E o tema do nosso programa na manhã de hoje é A Porta Estreita, em alusão a uma passagem do Evangelho de Jesus, conforme nós trataremos aqui nessa manhã. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, e lá você pode encaminhar sua pergunta, registrar a sua participação durante aqui o nosso programa na manhã de hoje. Então nós temos, além do programa que está indo ao ar já pela live do Facebook, temos as redes sociais também vinculadas à Hora Espírita Chapecó. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram, e convidamos você a nos acompanhar, a curtir, a seguir as nossas publicações nas redes sociais. E na equipe de trabalho de hoje, temos aqui ao meu lado o nosso amigo Vanderlei, o qual eu já cumprimento com um bom dia, Vanderlei. Bom dia, Jean. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos os ouvintes. E o nosso estreante no programa Hora Espírita, nosso amigo Cleiton. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Jean. Bom dia, Vanderlei. É um prazer enorme estar aqui nessa manhã falando um pouquinho aí sobre a nossa doutrina dos espíritos. É isso aí. Meu nome é Jean. Também somos nós três, né? Trabalhadores da Associação Espírita Nosso Lar, aqui em Chapecó. E antes de darmos início, então, à nossa conversa, vamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Então vamos iniciar aqui a nossa conversa na manhã de hoje. Como já dito, né, o nosso tema é A Porta Estreita. E para introduzir, né, vamos ler exatamente a passagem em que os evangelistas Lucas e Mateus se referem às palavras de Jesus, em que ele usa exatamente esse tema.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, que apertado é o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Prosseguimos. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos e vim de mim todos os que obrais a iniquidade. E ali será choro e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do oriente e do oriente, do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que serão os primeiros serão os últimos. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Então, uma passagem interessante do Evangelho de Jesus que nos leva a fazer alguns questionamentos, né? Às vezes, a leitura crua e direta da Bíblia nos traz algumas confusões de interpretação. E o que nos importa aqui, né, é interpretar conforme o Espiritismo. Tá? Então, Vanderlei, vamos iniciar nossa conversa aqui. Certo. O termo que se utiliza nesse texto, nessa passagem do Evangelho, é salvação, ou seja, estreita é a porta que leva à salvação. O que entendemos por salvação, segundo o Espiritismo, e por que ele está ligado a uma porta estreita? Segundo o Espiritismo, salvação é a evolução espiritual do indivíduo, né? Que é um processo de aprimoramento moral e intelectual. Então, que com certeza é algo que é pessoal, no sentido, essa evolução é no sentido do bem, da benevolência, né? Da pessoa se tornar da questão moral do ser, além do intelectual. E também, quando fala a questão de salvar, a gente fica se questionando muitas vezes, mas a salvação é se salvar do quê? Né? Exatamente. A gente fica se perguntando, e muitas pessoas se perguntam isso, do que a gente quer se salvar? A gente crê que a gente quer se salvar do sofrimento, das dificuldades, né? Da dor em geral, de todos os distúrbios que acontecem na nossa existência. Mas para a gente pensar sobre isso, nós temos que ter outras atitudes, porque nós sabemos dentro da doutrina espírita que nós não temos somente uma existência, nós fomos criados por Deus, né? Simples e ignorantes, todos destinados à perfeição, e que nós temos muitas experiências para vivenciar, porque em uma só experiência nós não conseguimos nos tornar almas puras, né? Então nós precisamos vivenciar muitas experiências, e a gente sabe que não se consegue uma transformação somente numa existência. Mas nessa evolução, dentro de todas essas experiências vivenciadas, nós temos que fazer escolhas na nossa vida. E essas escolhas, nós temos também, dentro dessas escolhas, nós temos a nossa liberdade, que nos trazem essa responsabilidade. Aos poucos, nós vamos aprendendo, tropeçando, levantando, errando, acertando, às vezes sofrendo. Diante desse aprendizado, a gente vai evoluindo, tanto na parte intelectual, né, o uso que nós fizermos, ou na parte do desenvolvimento da nossa moral. E também é interpretada como a necessidade do esforço para superar as nossas próprias imperfeições, os nossos vícios, buscando o progresso moral e espiritual. Também tem essa interpretação. Então, claro, a porta da salvação, quando fala de salvação, né, nos salvarmos é nesse sentido. Mas ela está ligada à porta estreita porque pela dificuldade que nós temos em mudar,
em adentrar essa mudança de comportamento, essa mudança, optar por esse caminho do bem, porque é o caminho do bem que nos leva à salvação, né? Então nós temos uma dificuldade. Em que sentido no caminho do bem? No caminho do bem, da nossa transformação interior, né? Das nossas imperfeições, como fala, porque é um caminho que nós temos que ter muitas renúncias, nos esforçar muito para domar as nossas más inclinações, as nossas más paixões também. Então a porta estreita ela não é um caminho exclusivo para poucos, mas é um convite, como tu leste no Evangelho, né, Jean, para a nossa transformação interior, porque Jesus diz, ele afirma, é um tanto imperativo quando ele diz, entrai pela porta estreita. Ele está nos dizendo que nós precisamos adentrar por essa porta. Automaticamente só faltou ele dizer, se tu entrar pela outra, você vai sofrer. Faltou só ele falar isso. Mas é algo imperativo, ó, entrai por essa. Então, por isso que exige muito esforço de nossa parte, para adentrar através dos nossos comportamentos, do nosso pensamento, inclusive das nossas paixões, né, que nós temos, né, as que acabam fazendo mal para nós. Então, no estado em que a humanidade terrena se encontra, a Terra ainda é um mundo de expiações e prova, predomina o mal, sim, no homem ainda, mas a gente acaba se questionando, porque se nós perguntarmos sobre essa questão das escolhas das pessoas, elas vão dizer que elas estão fazendo a escolha certa. Então nós temos que lembrar que, diante dessas escolhas que nós fazemos, dessa porta, da dificuldade de não optarmos por essa porta estreita pela transformação, é no momento evolutivo que cada um se encontra, no entendimento que cada um tem sobre a própria vida. Então, a porta estreita, ela se refere a essas dificuldades que nós encontramos no mundo físico para vivermos as nossas tendências, né, más ou não. E essa é a porta mais ignorada por todos nós, a porta estreita, porque ela exige justamente, né, que a gente se transforme, que a gente mude hábitos, mude pensamentos e etc. Um esforço, né? E antes de nós virmos a este mundo, no mundo espiritual, nós pedimos aos bons espíritos para nós passarmos por essa porta estreita, isto é, para nós vivenciarmos experiências que nos levassem a essas mudanças. Claro que a gente não lembra do passado, né? E nem da nossa programação no mundo espiritual. Então, todos os caminhos que nós tomamos ao longo das nossas existências, inclusive dessa, eles são essenciais da nossa educação do que nós somos hoje. É o resultado que nós somos hoje. O que a gente é hoje, nós aprendemos através dos erros e através dos acertos, né? Então, por isso, essa porta estreita, que é ligada à porta da salvação, pela própria transformação que nós precisamos fazer, que é algo natural da nossa evolução. Cada experiência nós vamos nos melhorando aos poucos. Quer complementar, Cleiton? Eu acho que, como o Vanderlei muito bem comentou, é o esforço, né? Por que a porta é estreita, né? Porque nós precisamos nos esforçar para passar por ela. Eu preciso ali me retorcer, passar meio de lado ali, né? É uma alegoria, né, do que a gente precisa fazer no nosso caminhar, na nossa vida, que exige esforço. Para a gente conseguir passar essa porta, é necessário o nosso esforço para nós lutarmos contra as nossas más tendências. Exatamente. E como ali, quando o Evangelho segundo o Espiritismo ele desenvolve, ele situa exatamente que para nós a porta é estreita porque nós estamos num mundo, né, em que a nossa média de evolução ainda exige muito esforço para optar pelo caminho do bem, né? Então nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, estamos vivendo uma experiência reencarnatória muito vinculados ainda à matéria. Então é natural, né, que a grande maioria de nós desenvolva um esforço muito grande para optar exatamente pelo caminho do bem, porque, como Jesus disse, a porta da perdição é um pouquinho mais larga, né, um pouquinho mais... bem mais fácil das facilidades. Na verdade, é o caminho das facilidades. Né? E exatamente sobre isso, então, falamos então sobre salvação e sobre perdição, é outro termo que Jesus utiliza, fazendo uma alegoria, porque a perdição seria a porta mais larga, né? Uhum. E então, vamos começar agora pelo Cleiton. O que seria essa perdição? Por que é larga essa porta que nos leva à perdição nessa alegoria que Jesus utiliza?
Perfeito, Jean. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz que é larga a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque maior é o número que envereda pelo caminho do mal. Então, a perdição é justamente o contrário do que o Vanderlei falou no sentido da porta estreita. É quando nós não buscamos esse caminho. Quando nós não buscamos sermos melhores, quando nós não buscamos seguirmos esse caminho, essa nossa senda evolutiva, nós nos perdemos nesse caminho. O Arthur Valadares, ele fala em uma de suas palestras da questão do pecado. O que seria a definição do pecado, né, na visão, né, na visão correta, né? O pecado, ele é um desvio do alvo. Então, a perdição, na nossa visão, seria esse desvio do nosso alvo, desvio do nosso caminho, da nossa trajetória evolutiva. Quando eu deixo de lutar, eu deixo de buscar corrigir as minhas más tendências, quando eu deixo de seguir a minha senda evolutiva, isso não exige esforço. E isso que Jesus quis dizer com a porta larga. É fácil, né? Não exige esforço de mim lutar contra as minhas más tendências. Eu consigo, eu sigo a minha vida cometendo, né, os mesmos erros que eu cometo em diversas existências, continuo nessa existência cometendo os mesmos erros, agindo da mesma forma com que eu sempre agi. Não exige esforço para isso. Por isso, a porta larga, ou o caminho largo. Eu não preciso de nenhum esforço para continuar sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. Acho que seria nesse sentido. Fica inerte, né, Vanderlei? Pois é. Olhando. É que No sofazinho, sentado, sem levantar, né? Controle Sim, remoto. Se quiser uma aguinha, alguém traz. É mais ou menos isso. Né? Tudo fácil, né? É que pela nossa evolução, a evolução de cada um, né, individual, nós sempre, geralmente, optamos pelos caminhos mais fáceis, que não nos trazem dificuldade, né? E quando se trata, como essa questão da salvação, falando da porta estreita, do caminho do bem, de nós evoluir moralmente, a gente tem que... são as nossas más inclinações e as nossas paixões. Bem, para isso, para mim transformar essa má inclinação que eu tenho, isto é, eu retirar um defeito, trabalhar um defeito que eu tenho na minha vida, eu preciso me esforçar muito, é muito difícil, porque tem algumas coisas que são obstrução para isso. E aí o que a gente faz? A gente acaba indo pelo caminho mais fácil, onde não tem que fazer muito esforço, né? Porque a nossa tendência ainda é sentir porque nós temos as paixões também, né? Só lembrando que no Evangelho é colocado, os Espíritos colocam que as paixões, elas não estão, se Deus colocou no mundo, né? Essas paixões, elas não estão para causar o mal, não. Elas estão aí para que a gente use bem e não abuse disso, porque quando a gente deixa dominar isso, elas nos fazem mal. Então nós temos que ter discernimento para fazer essas escolhas e força de vontade. E essa é a parte mais difícil pelo momento evolutivo que nós estamos. Nós estamos naquele momento evolutivo de sentir a sensação e a emoção das coisas. Então, nós optamos, não, aqui é mais fácil, eu não tenho que fazer isso. Como dizia uma colega, quanto mais eu leio o Evangelho, pior fica para mim, porque o Evangelho me convida a mudar, ele está me dizendo para mim mudar, que eu preciso mudar, e eu agora não quero mudar. Olha, né? Tá bom assim, né? Não vou mudar. Veja que exige muito esforço de nossa parte. E às vezes a gente se preocupa muito também com a questão do que os outros vão dizer para nós. Ah, mas eu vou ter que mudar isso, daí eu vou ficar fora do grupo, da sociedade que eu convivo. Não, a gente não precisa. Jesus nos convida a nos inserirmos no grupo para nós sermos exemplo e para nós ajudarmos a transformar numa sociedade melhor, num mundo melhor. Então, exige muito esforço, sim, mas nós, muitas vezes, a gente fica dando bola, dando atenção para o que as pessoas vão dizer. E a gente acha que não vai estar inserido no grupo. Pelo contrário, a gente pode e deve estar inserido nos grupos com certeza. Então veja o quanto é difícil essa nossa mudança, né? Porque no sentido das portas largas, porque são escolhas, mas são escolhas com consciência que nós fazemos e responsabilidade.
porque nós usamos do livre-arbítrio para isso também. E depois nós temos as consequências, mas como nós já falamos, erros e acertos. Naquele momento das nossas escolhas, das nossas opções, nós achamos que estamos certos. Se nós pedirmos para quem escolhe a questão da porta larga, que é dita no Evangelho como o caminho da perdição, que nós nos perdemos através das portas largas, a pessoa vai dizer assim, não, para mim esse é o caminho da felicidade. Para ela, no entender dela, aquele é o caminho da felicidade. Mas a felicidade é naquele momento, porque está buscando a felicidade nas coisas da matéria, no imediatismo. E a felicidade é algo de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente, né, já tem falado sobre isso. Então não é difícil a nossa transformação realmente. E a gente acaba se perdendo. Às vezes, ora nós estamos na porta estreita, tentando adentrar, ora, na maioria das vezes, porque a maioria das pessoas estão ainda nas portas largas, buscando as portas largas, da facilidade, da comodidade, como tu falou, Jean. Por quê? Porque a porta larga, ela nos convida a ceder a paixões e vícios. A porta estreita é o contrário, nos convida a vencer as nossas más tendências, a praticar o bem, a caridade, o amor. É onde está a minoria dos espíritos hoje. Então, mas a gente está num progresso, com certeza, né? Diante desses equívocos que a gente comete, mas tem os acertos também, né? É isso aí, né? Inerente à nossa, como eu mencionei antes, né? É natural que a grande maioria esteja ainda nesse dilema, porque nós estamos ainda numa condição evolutiva enquanto planeta, enquanto comunidade global, de espíritos que estão, né, no começo da caminhada. Então é natural que nós tenhamos ainda esses percalços e essas indecisões, né, na vida, né? Quantas vezes a gente nos coloca em situações que a gente não sabe o que fazer, porém, lá no fundo da nossa consciência, a decisão é fácil. A gente fica nesse dilema entre optar realmente pelo caminho mais difícil ou ceder a uma comodidade, não me incomodar tanto, não me esforçar tanto. E durante a nossa caminhada a gente se depara com essa situação a todo momento. Mas já são 7 horas e 22 minutos, vamos registrar aqui as participações através da nossa live no Facebook. Vamos retribuir o bom dia e as boas energias que nos mandam os nossos ouvintes. A Edna Benvenuti, o Valdemar Kutzer, Jair Barbosa, a Carla Boger, Marisa Valdamere, Sônia Concato, Diego Lanzarin, Nelly Pan, Osmar Zanquete, Ieda Golim, Salete Pezenato, todos nos dando um bom dia. E a nossa amiga Fabiane, que participa aqui do nosso programa, dando um bom dia e desejando aí, dando boas-vindas ao nosso estreante do dia, nosso amigo Cleiton. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos, pessoal. Então, um grande abraço a todos que nos acompanham, que nos mandam suas boas energias. Vamos prosseguir aqui na nossa conversa. Então, falamos aí o que seria a salvação ligada à porta estreita, a perdição que é ligada à porta larga, né? Essa metáfora que Jesus utiliza para nos situar aí diante das escolhas da vida. E prosseguindo, Vanderlei, nós falamos já da porta da ilusão, que é a porta larga, né? Mas por que a nossa essência, a nossa condição humana nos dá o entendimento falso, evidentemente, de que a felicidade está no caminho mais fácil ou mais largo? Por que nós temos essa percepção? Por que é tão difícil para nós optar pelo caminho do bem? É justamente pela questão de que nos obriga a nos esforçar, né? E outra é o nosso entendimento sobre a vida também, né? Qual é o nosso entendimento sobre a vida hoje, né? Então, depende do entendimento de cada um, nós vamos fazer as nossas escolhas na vida. E se eu tenho um entendimento um pouco mais sobre a questão do bem, isso não quer dizer nós sermos espíritas, ter um conhecimento espírita ou não. Porque tem muitas pessoas que trazem já essa bagagem de outras existências e não têm religião nenhuma e optam por esse tipo de comportamento, para o caminho do bem, da honestidade, né? Do respeito, da compreensão, do perdão, da tolerância. Pessoas que às vezes nem têm conhecimento religioso. Então eles trazem essa bagagem de experiências evolutivas. Então isso é uma essência que nós trazemos da nossa própria evolução, do nosso entendimento como espíritos. Cada um traz a sua bagagem.
no primeiro momento, dependendo desse entendimento sobre a vida, muitas vezes nós optamos por onde vai a maioria. Não nos importando se aquela decisão ela está certa ou está... Mas a maioria está indo por aqui, eu vou também. Não. Mas e se o certo não é por aquele caminho onde está indo a maioria? E nós, muitas vezes, diante de uma posição da sociedade, nós ficamos com medo de tomar essa decisão e ficar como uma carta fora do baralho na sociedade em que nós vivemos. Então eu vou ter que ser diferente das outras pessoas, eu vou ter que viver santamente? De maneira nenhuma. Jesus não está pedindo, até porque nós não... Viver santamente, nós não temos condições de viver nesse momento. Nós vamos viver, sim, tendo comportamentos diferentes e não nos afastando da sociedade em que nós vivemos. Então, naquele primeiro momento, a gente, dependendo do entendimento, a gente acha que esse é o caminho mais certo para nós, pelo nosso entendimento, e aí a gente opta por caminhos que vão nos dar pouco trabalho, né? Aqui está melhor, é mais fácil, não preciso me esforçar muito, não preciso me modificar, né? Então é mais fácil para nós, é uma tendência que nós temos pelo nosso momento evolutivo ainda, nesse momento. Porque nós colocamos a felicidade também ainda nas coisas materiais. Só depois, mais tarde, que nós percebemos que a felicidade não está nas coisas materiais. Ela está, como eu falei anteriormente, ela vem de dentro para fora, no nosso sentimento. E, infelizmente, nessas nossas opções, a gente colhe muitas vezes a dificuldade, a dor na nossa vida, né, que a gente tem. Por isso que Jesus diz, entrai pela porta estreita. Mas a nossa escolha, da nossa liberdade, Deus nos dá o livre-arbítrio para nós, para fazermos as nossas escolhas. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, justamente, quando fala que a porta é larga, são as opções que nós temos e nós, pela nossa tendência à lei do menor esforço, nós vamos optar por esses caminhos muitas vezes, né? Pela facilidade. Por quê? Mas vai dar trabalho, né? Então, a gente sempre opta por esses caminhos justamente por isso. E nós ainda somos muito imediatistas, né, Vanderlei? A gente busca aquela felicidade momentânea, né? O que a gente entende por felicidade, né? A gente ainda distante dessas verdades espirituais, do que realmente significa, qual é o verdadeiro objetivo da nossa vida, a gente acaba buscando esse prazer momentâneo, essa felicidade momentânea. E isso muitas vezes acaba sendo o grande motivo de nós acabarmos optando pela porta larga, pelo caminho largo e não pela porta estreita, né? É bem por aí mesmo. E também a gente conhece, na vida tem exemplos de pessoas que escolhem o caminho do bem, mas em um determinado momento se desviam, né? Então, essa estrada que vai pelo caminho do bem, ela contém alguns desvios, se a gente quiser, né? Então, o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes nós temos aquela ânsia em fazer o bem e nos preparamos e tomamos decisões, mas de repente alguma coisa acontece na nossa vida, né? Isso acontece muitas vezes com as pessoas que se notabilizam, que acabam ocupando um lugar de destaque na sociedade, um lugar de destaque até mesmo no poder, na política, né? Quantos exemplos a gente não olha por aí, não percebe, e os relatos que a gente escuta de pessoas que tinham aquela vontade, mas quando chegam, né, quando alcançam uma certa posição, se modificam. Então ali é a porta estreita que a todo momento nos chama, mas a gente também pode se desviar, e entrar pela porta. E o apóstolo Paulo, ele vem nos falar sobre isso quando ele diz assim, porque a gente não pensa nisso, né, Jean? Na hora a gente não pensa, né? Porque ele nos fala sobre essa liberdade também. Quando ele diz assim que ele traz uma conscientização para nós, porque o Espiritismo vem trazer isso, vem trazer uma conscientização do que é bom ou do que é ruim para a nossa evolução espiritual. Ele só vem nos falar, ele não diz faça isso, faça aquilo, ele vem nos mostrar. E o apóstolo Paulo, ele nos fala também sobre isso, ele vem trazer essa questão quando ele diz que aquela frase, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo... Tem mais uma dele aí, que agora não estou lembrado.
Mas é no final. Mas assim, a gente não pensa nisso, né? A gente não pensa nessa hora se aquilo nos convém realmente para nós, né? Então, seguir o caminho o caminho é um problema nosso, né? O caminho está sendo mostrado, né? Para a gente seguir. E não, claro que a gente não vai viver uma vida santificada, né? É difícil, nem tem como, né? Mas a gente precisa buscar dominar as nossas más tendências só, né? E onde estaria o mérito, né, Vanderlei, se tivesse um caminho claro, né? Não, para você seguir a tua porta estreita, aí tu tem que fazer A mais B mais C, né? Jesus tivesse vindo e falado exatamente, não, você tem que fazer isso, isso e isso, né? Não existiria mérito nosso, né? Onde estaria o nosso mérito se nós não buscássemos por essa porta estreita, né? Agora lembrei, ó, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica, né? Sim. Na verdade é essa palavra, edifica, mas em que sentido a edificação nossa, né? Então tudo vai depender do nosso entendimento, né, Jean? E eu lembro, por exemplo, isso aí e a porta estreita, as decisões que nos conduzem aí a uma atitude que vai nos trazer algum desconforto, está nas pequenas coisas também, não só nas grandes, tá? Não nos grandes dilemas morais. Eu lembro, por exemplo, agora que a uma determinada altura, né, Chico Xavier percebeu que estava ficando um pouquinho a própria biografia de Chico Xavier, as vidas de Chico Xavier, o repórter, que me esqueço o nome agora, ele relata que chegou num determinado momento em que Chico estava ficando mais gordinho, né? Estava ficando mais fofinho, ele percebe que aquilo estava fazendo mal para a saúde dele. E aí, então, ele toma a decisão de que a refeição noturna ele não ia mais fazer como antes, porque ele tinha o hábito de jantar. Então, ele corta aquela refeição e ele passa a emagrecer. Isso é só um pequeno exemplo, né? De como essas decisões simples do nosso dia a dia, e que às vezes nos é difícil, o que seria mais fácil? Continuar comendo, né? Porque sim, com certeza. O comer, né? A alimentação nos dá um prazer também. Então, você cortar uma refeição mais pesada e substituir por uma coisa mais simples, né? Todo mundo sabe. Quem luta contra o peso sabe quanto é difícil isso, né? Com certeza. Então, nos pequenos hábitos, nas pequenas atitudes, também está aí, né? A porta estreita, é mais fácil você comer em excesso do que você abrir mão daquele prazer que você tem toda noite. E assim é a nossa vida, nos nossos dilemas morais, nas decisões mais difíceis. Os momentos em que nós temos ali bem desenhado, né? Às vezes não queremos ver, né? Tapamos os olhos, mas está ali a porta. É o que a gente ignora. E a porta larga. Prosseguindo então, Cleiton, falamos então agora o Vanderlei falou bastante dessas questões, e a porta estreita, ou seja, nós optarmos por esse caminho que implica numa certa renúncia, numa certa abrir mão de alguns vícios, de algumas paixões que à primeira vista nos trazem uma sensação de falsa felicidade. A porta estreita, ela significa necessariamente sofrimento ou renúncia da alegria enquanto vivemos aqui na Terra? Como é que nós podemos explicar isso, né? Acho que isso vem muito da nossa visão, né, Jean, do que é a alegria, né, do que é a felicidade para nós, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né, do como a gente busca a felicidade, como a gente ainda está com essa visão limitada do que é a felicidade nos pequenos prazeres do dia a dia, nas nossas paixões, né? E então dá essa impressão, né? Até essa foi uma questão que eu me fiz assim enquanto refletia sobre esse tema, né? Por que, né? Se o caminho correto é a porta estreita, por quê? Por que é o caminho mais difícil, né? Por que Deus, na sua infinita sabedoria, faria com que o caminho seja mais difícil, né? O caminho correto. E, na verdade, ele não é, né? Ele acaba sendo o caminho mais difícil por conta do que tu muito bem falou, né, Gias? Do momento em que a nossa humanidade se encontra hoje. O nosso momento espiritual como um todo. E nós buscamos, a gente ainda está muito apegado aos nossos bens materiais, ao nosso conforto. Nós estamos apegados à nossa posição social, ao nosso destaque. Então a gente ainda está muito apegado a essas coisas, e isso para nós é a felicidade ainda. Nós ainda entendemos isso como a felicidade. Até que
eu tô ali conquistando meus bens materiais, eu tô sempre pensando no próximo objetivo. Eu já comprei o meu carro, agora eu quero um carro melhor, agora eu quero uma casa diferente, eu quero um apartamento lá, X e tantos mil reais. E eu vou comprando, eu vou conquistando aquelas coisas, eu vou conquistando uma posição social, um cargo, e aquilo me dá uma felicidade momentânea, mas aquilo passa, aquilo se esvai. E não sobra ali uma verdadeira felicidade por trás daquilo. E eu acho que faz parte do caminho, né? Nós vivermos essa fase, nós nos descobrirmos, né? Descobrirmos o que é essa verdadeira felicidade, porque a gente vai entendendo que aquelas coisas que a gente entendia como felicidade já não nos preenchem mais, já não nos enchem o nosso ser de felicidade, de alegria. E aí, nesse momento, quando a gente está lá no fundo do poço, né, como a gente utiliza em outras, nas palavras comuns, a gente começa a entender que, o caminho não é bem esse, né? Não é bem por aí que a gente vai realmente, verdadeiramente ser feliz. E aí eu percebo que quando eu tô com as pessoas que eu amo, quando eu tô com alguém, né, que precisa da minha ajuda e eu consigo ajudar aquela pessoa, verdadeiramente eu consigo ver que eu realmente consegui agregar algo na vida daquela pessoa, aquilo me acendeu uma luz. O meu coração, ele se sentiu realmente, né, um sentimento diferente. E aí eu vou começando a entender, né, passo a passo, né, nessa nossa jornada evolutiva, como o Vanderlei também muito bem falou, o que é essa verdadeira felicidade. E aí eu vou descobrindo, através da porta estreita desse caminho, o meu trilhar, né, o construir do meu caminho para a felicidade, para a verdadeira felicidade. É que se nós interpretarmos assim a questão da renúncia, né? Algo como sofrer para fazer isso significa sofrimento, não é sofrimento, não é dessa forma. Se a gente interpretar dessa forma, significa que a gente não entendeu qual é a razão de nós termos que renunciar às nossas más tendências, às nossas más inclinações, às nossas paixões exageradas, né? Que muitas vezes nos dominam. Porque no momento que nós entendemos que nós temos que renunciar, é no momento que nós entendemos que aquelas situações estão nos causando dor, no momento, porque nós precisamos ter consciência a fazer essas escolhas conscientemente. Não é uma escolha em vão que nós estamos fazendo, é com consciência e responsabilidade. E aí é o momento, como tu falou, quando nós entendemos que aquilo não é um caminho bom para nós, que está nos causando dor. E entendendo sobre a questão da vida, da continuidade da existência, nós também vamos ter uma visão diferente, que essa dor pode se perpetuar mais adiante. Para outras, nós levamos essas consequências para outras futuras existências também. Então, quando nós entendemos essa situação, a gente começa a ver a necessidade, que exige muito esforço realmente, de desenvolver as virtudes, né, Jean? As virtudes, o quanto é difícil eu desenvolver a paciência, o quanto é difícil eu desenvolver a indulgência, a tolerância com o meu semelhante, né, o perdão, por exemplo. Então, tudo isso é consciência que nós vamos ter, e aí nós vamos optar por este caminho. Quando a gente tem consciência das coisas, né? Isso está me causando mal, mas eu preciso mudar para esse rumo aqui, porque senão eu vou continuar sofrendo e vou sofrer mais ainda futuramente. Então, claro, a alegria é a alegria de nós estarmos tomando o caminho certo, nos sentirmos bem internamente por estarmos vivendo melhor, porque quando nós optamos pelo caminho do bem, do desenvolvimento das virtudes, nós começamos a ter mais paz interior. Se eu, quando tenho que
mudar o meu sentimento do ódio dentro de mim, por exemplo, não é aquela coisa que é um sofrimento eu ter que trabalhar isso em mim. Não, é uma consciência que eu tenho, que eu preciso trabalhar isso. E no momento que a gente começa a trabalhar para retirar esse ressentimento de dentro de nós, depois que nós conseguimos isso, a gente se sente mais em paz. Então, o que é a felicidade? A felicidade vem de dentro para fora, quando a gente se sente mais em paz, mais em harmonia, e aí a gente começa a ver os resultados na nossa vida também, né? E funciona bem assim mesmo, como está falando, Vanderlei. É aquela... desculpe o leito, eu já te passo. Não, tranquilo. É aquela sensação de bem-estar que a gente experimenta quando opta pelo caminho do bem. Embora a gente tenha largado mão de um prazer, aberto mão de um prazer, né? Entre aspas, um prazer material, optar pelo caminho do bem nos faz se sentir bem. E tu falou uma coisa muito importante também, Vanderlei, questão da consciência, né? Conforme a gente vai despertando essa consciência, o caminho vai ficando mais claro. Tem uma frase, tem até uma palestra do Haroldo em que ele fala uma frase que me chamou muito a atenção e eu queria aqui compartilhar também com vocês. Que essa consciência do bem, né, enquanto talvez a gente ainda não tenha ela tão desenvolvida, tem algumas técnicas que a gente consegue usar para conseguir entender, será que eu estou indo pelo caminho do bem, pela porta estreita, ou será que eu estou sendo egoísta, será que eu estou ainda alimentando as minhas más paixões, né? E ele falou o seguinte: você quer saber se você está indo pelo caminho do bem, ou então se o que você está fazendo é egoísta, ou é errado? É simples. Imagine se todos fizerem exatamente a mesma coisa que você está fazendo naquele momento. O que ia acontecer? Então, achei um exercício muito interessante. Aí ele dá alguns exemplos. Eu vou furar o sinal de trânsito, né? Eu estou atrasado ali para o meu trabalho e eu não posso chegar atrasado, eu tenho uma reunião importante lá. E aí tá no sinal amarelo lá e eu estou um pouco distante ainda, não, mas eu vou acelerar aí e vou passar, nem que dê no sinal vermelho, ele não vai dar nada, vai ser só um pouquinho. E aí todo mundo decide fazer a mesma coisa. Aí imagine o que vai acontecer. E você pode ultrapassar sem problema, ou você pode levar uma multa. Pode. E outras consequências, acidente. Ou pode causar um acidente de trânsito. Exatamente. Então qual é a porta estreita? Vou parar e vou esperar. O que é o certo? Se eu estou atrasado no meu compromisso, o problema foi... eu deveria ter saído antes, né? Vou sair antes. Né? Exatamente. E falando também sobre a porta estreita, e já linkando com outros ensinamentos que o Espiritismo nos faz, como o orgulho e o egoísmo nos afastam da porta estreita, Vanderlei? Bem, o egoísmo, o orgulho, ele não permite que a gente enxergue os nossos próprios defeitos. A gente acaba escondendo, né? Por exemplo, orgulho faz o quê? Primeiro me coloca num pedestal, né? Eu sou uma pessoa... não sou uma pessoa perfeita, mas eu sou quase perfeito. É essa a visão que a gente tem de nós mesmos, né? E o egoísmo, aí ele vem quando nós começamos a pensar somente em nós. Mateus primeiro, os meus, depois os teus, né? Os outros, esquecemos do restante que convive conosco. Então, no contexto do Espiritismo, orgulho e egoísmo, eles são vistos justamente como um obstáculo a evolução nesse caminho espiritual que nós buscamos. E frequentemente, né, são associados às portas largas. O orgulho e o egoísmo é associado a portas largas, que leva justamente à perdição, nos afasta do caminho do bem, né, dessa porta estreita que nos conduz à vida espiritual. Por isso que exige muito esforço, e para nós, como fala no Evangelho, o orgulho é um obstáculo, o maior obstáculo da nossa evolução. Né? Orgulho e egoísmo, porque como é que nós vamos trabalhar a humildade com orgulho? Não conseguimos. Precisamos eliminar o orgulho devagar, aos poucos, para nos tornarmos pessoas mais humildes também, para pensar no outro, deixar de ser egoísta para poder pensar no outro, ver o outro, eu ser indulgente para com as imperfeições do outro, perdoar. Tudo isso, o egoísmo e o orgulho não nos permitem. Tanto é que não permite olhar para dentro de mim mesmo e ver que eu tenho muitos defeitos que eu coloco um pano na frente para que eu não enxergue. Não, eu não tenho, né? Mas os outros têm, eu consigo ver os outros. Então, até que nós continuemos
a ver somente as imperfeições dos outros, nós não conseguimos ver as nossas. Estamos perdendo tempo. E o que faz com que a gente não olhe para dentro de nós é o orgulho. Então, o orgulho acaba gerando a vaidade, a arrogância, a sensação de superioridade e nos afasta do próximo, porque a nossa felicidade ela está ligada ao próximo também. Nós não conseguimos nos isolar. E o orgulho e o egoísmo não permitem que a gente olhe para nós para ver essas imperfeições. Então, o que acontece? Nós fechamos os nossos olhos para nós e abrimos nossos olhos para o nosso semelhante, né? Então, quando nós trabalhamos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, nós agimos de uma forma com certeza diferente. Por quê? Todo esforço que nós temos que fazer para nos mudarmos esse nosso comportamento, nós temos que fechar os olhos a muitos condicionamentos do mundo em nome da nossa fé, muitas vezes, né? E é muito difícil, isso significa renunciar aos ditames, por exemplo, do comodismo, da moda, né? Criar outros valores que não é o que a maioria segue. E às vezes esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo não nos permite. Esse é o maior problema. Então, assim, a nossa razão hoje, ela está pronta para nós entendermos essa necessidade de optarmos por esse caminho do bem, por esse caminho da nossa evolução moral. Só que a nossa emoção ainda encontra dificuldade para fechar os olhos aos condicionamentos do mundo. Vejam bem, não estamos falando aqui que nós temos que realmente esquecer as coisas materiais. Não, as coisas materiais são necessárias, né? Mas nós temos que dar o devido valor para ela e não maior importância do que as coisas espirituais. E utilizar todas as coisas que estão ao nosso alcance no nosso mundo, as coisas materiais, para nossa evolução espiritual. O que acontece é que ainda nós, pelo nosso orgulho, a nossa vaidade, nós ainda parece que temos uma necessidade da aprovação pública dos nossos atos. Então, a gente tem medo de ficar isolado, tem medo de ceder essa pressão social muitas vezes, né? E o nosso orgulho se sobrepõe, porque nós queremos uma certa posição, queremos ser vistos pela aceitação do grupo. E o orgulho nos atrapalha essa nossa evolução. E a gente não está conseguindo desenvolver os sentimentos. Nós estamos na fase de sentir a sensação, de sentir as emoções e não desenvolvemos os nossos sentimentos, que é o nosso próximo passo, desenvolver os sentimentos. Então a gente tem que ter realmente coragem para refletir sobre isso, né? Para ter uma fé raciocinada, porque a doutrina espírita, ela não nos isola do mundo, ela nos insere no mundo de hoje para a gente tentar ajudar a melhorar a si mesmo, melhorando o próprio mundo, né? Então o egoísmo e o orgulho é uma chaga, o orgulho é a chaga da humanidade, né? No momento, né? E o orgulhoso, ele não tem nem a humildade para se reconhecer como alguém que precisa melhorar, né? Não, jamais ele está O limitindo. orgulho, ele te afasta da reflexão sobre si mesmo, né? Ele tu não vê motivo nenhum para mudar, porque tu já se acha assim, né? Pronto e acabado. Se acha o superior, né? E por isso que o próprio Kardec diz, né, que o orgulho e o egoísmo são as principais chagas da humanidade, né? Muito por conta disso que tu falou, né, Gia? A gente acaba achando que não tem, né? Que a gente já tá pronto, já tá tudo certo, né? E acaba não fazendo essa reflexão e mudando. Isso. E quando a gente falava aqui, eu lembrei de uma mensagem de Emmanuel, que ela tem o título dela é Jesus e os Amigos. Então eu vou ler a parte final dela, mas o início, Emmanuel fala, né, dos feitos de Jesus, né? Como ele arrebatou as multidões, de como a caminhada dele, né, enquanto no apostolado dele, ele reuniu pessoas ao redor dele, ou seja, ele seguiu naqueles feitos, ele reuniu discípulos, ele foi recebido por várias pessoas, ele reuniu muita gente ao seu redor, porém na primeira dificuldade severa, todo mundo desapareceu, né? Quando ele quando se aproxima os acontecimentos, né, da Semana Santa, Judas o entrega com um beijo, Pedro nega, né? Também, o nega por 3 vezes. Os leprosos e cegos que ele curou desaparecem, né? E aí Emmanuel diz exatamente isso no final. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos.
não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. Então, quando nós tomamos a decisão de entrar pela porta estreita, nós não devemos nos preocupar em levar conosco pessoas que ainda não chegaram nesse entendimento, mas também não devemos deixar de guardar o afeto por aqueles que... Respeitar quem não chegou nesse entendimento ainda, né? Então, é uma caminhada, às vezes, porque, vejamos bem, nós falamos aqui que a porta estreita, ela nos coloca diante da necessidade de algumas renúncias. Então, vamos imaginar que eu cheguei à conclusão de que aquele encontro semanal que eu tenho, em que eu me dedico somente à bebida e uma reunião social que não me agrega nada, vamos imaginar que alguém tenha tomado a decisão de substituir essas horas por algo mais útil. Né? As pessoas que conviviam, que faziam parte daquele conclave ali, daquela reunião, não vão nos compreender. Ou seja, vão dizer, olha, fulano está mudado. Não bebe mais, não quer mais jogar, não quer mais... fazer festa. Alguns vão até dizer, não, acho que virou pastor, né? No tom pejorativo, né? Ou virou religioso, enfim, em tom sarcástico. Porque eles não compreendem, às vezes, as decisões que as pessoas fazem. Isso é um pequeno exemplo, né? Diante das coisas. Ou poderíamos utilizar o mesmo exemplo por alguém que, de repente, não é tão honesto na sua profissão, mas, de repente, a partir do momento, vê a necessidade de mudar. Ele não vai ser compreendido por aqueles que eram os companheiros do ilícito, né? Então, toda decisão, e aí nós falamos diretamente sobre esse convite que Jesus faz, pode gerar algum estranhamento com aqueles que convivem. Mas isso faz parte do processo. Nós não devemos nos preocupar por isso, até, como diz Emmanuel, é até esperado que isso aconteça, né? Então vamos, antes de nos encaminhar para o final, ouvir mais uma vez o recado dos nossos patrocinadores, Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Então, retomamos nosso programa, estamos encaminhando para o nosso final do programa de hoje. Vamos registrar aqui a manifestação da nossa live no Facebook da Sandra Moraes, a Lia Boger, Maria Oliveira, o Ricardo Compagnoni e a Olga Conhardt, nos desejando bom dia, e nós retribuímos aí o bom dia e agradecemos a presença aqui conosco. Cleiton, qual o papel que as provas, as expiações, essas dificuldades mais espinhosas da nossa vida nos auxiliam? Como que elas nos auxiliam nesse caminho ou nessa caminhada da evolução espiritual que se dá pela porta estreita? O papel é essencial, né? A gente precisa necessariamente dessas experiências para justamente conseguir avançar e conseguir vencer esse orgulho, esse egoísmo que o Vanderlei comentou antes na sua resposta. A gente precisa dessas provas para que a gente consiga transpor isso, né? Jesus nos disse lá no seu evangelho que
quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E o tomar a nossa cruz é justamente nós passarmos por essas nossas provas e expiações. O que significa isso, né? O que significa essas provas? É o que a vida nos convida todos os dias, né? E se eu sou um pai, se eu sou uma mãe, que eu seja um melhor pai que eu consiga ser, que eu seja a melhor mãe que eu consiga ser, no meu trabalho, que eu seja o profissional mais humano que eu consiga ser, que eu realmente comprometido, dedicado, me comprometa, me dedique, né, Vanderlei, isso, que se eu sou na minha família, no meu trabalho, na minha vida social, em todos os aspectos, que eu seja a pessoa mais completa e que eu seja a pessoa mais humana e que eu consiga ser e que eu consiga permear bem em todos esses meios, né? Vocês já falaram muito bem também que a gente precisa, né, estar inserido em todo esse meio social, no nosso trabalho, em tudo isso. A gente precisa, sim, conquistar os nossos bens materiais, com toda certeza, buscar conforto, sim, mas não ser prisioneiro disso, né? Não ser escravo dessas questões materiais. E acho que esse é o papel, né, com que as provas, as expiações, elas nos moldam, né? A gente pode até... a gente precisa sim buscar consciência, né? Buscar o conhecimento, né? Através da nossa religião, seja qual religião for. A gente precisa sim buscar esses conceitos, mas para viver isso, para internalizar isso de fato, somente vivendo as provas e as expiações da nossa vida, que é aí que a gente realmente internaliza aquilo que no momento a gente talvez só tenha na consciência, ou ainda esteja desenvolvendo a própria consciência para depois internalizar aquilo através das nossas provas e expiações da nossa vida. A questão das provas e expiações, a gente lembra que a gente tem que saber como nós enfrentamos as provas e as expiações, né? Porque as provas são situações para o nosso aprendizado. Elas vêm para o nosso aprendizado. E quando a gente entende o que eu preciso aprender diante dessa dificuldade que está acontecendo na minha vida. E a questão da expiação são situações mais difíceis que nós precisamos passar. Então é a forma, mesmo assim, como nós nos comportamos diante daquela dificuldade que nós estamos vivendo. Então, será que nós estamos passando uma vida só reclamando? Né? Elas nos ajudam na nossa evolução. Com certeza, mas é a forma como nós passamos diante daquelas situações. Se nós passamos com abnegação, com confiança, com fé, mesmo na dificuldade, nós não perdermos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, apesar da dificuldade que é no nosso entendimento extremamente material, as provas que nós assumimos são situações que nós pedimos para vir a este mundo e nós passarmos. Você é impaciente, então você vai lá, vai reencarnar e vai trabalhar a paciência. Essa é uma prova, porque eu aprendi lá que eu tenho que trabalhar a paciência. Não, podem me mandar essa prova, podem me deixar que eu vou assumir. E a gente vem aqui e tem essa prova. A expiação é algo um pouquinho mais difícil, mas que também é questão de resgates do nosso passado, do nosso livre-arbítrio que nós utilizamos mal, e a gente vem, então, às vezes, resgatar esse passado, refazer esse passado. Então, tudo depende da forma como nós vivemos isso, como se é com abnegação, com confiança ou não. Mas isso é para a nossa evolução. Exatamente, Vanderlei. Isso que tu fala é muito importante, porque todos nós passamos por aflições ou por provas, e algumas não suportam, né? Ou se tornam pessoas ásperas, pessoas porque não conseguem suplantar essas dificuldades e as dores, né? O peso que as dores da existência traz para essa pessoa faz com que ela se torne uma pessoa completamente desequilibrada, ou se torna ou se assemelha em caráter às pessoas que prejudicam, né? Ou seja, eu passo por uma infância difícil, uma dificuldade no início da vida adulta, por sofrer humilhações, por sofrer, enfim, as mais várias situações que nos fazem sofrer, e mais tarde eu me torno exatamente o espelho daquelas pessoas que me agrediram, ou seja, eu não
A minha personalidade, ela se molda com a dor, mas de forma a me deformar também. Sim. Então, é também uma grande dificuldade. E às vezes acabamos tomando decisões que não são as melhores também diante disso, né? Exatamente. Mas então vamos encerrando o nosso programa Hora Espírita, e antes de encerrar, fazer um convite. Hoje as Casas Espíritas de Chapecó elas promovem, né, no Hotel Lang Palace, no auditório do Hotel Lang Palace, às 14 horas, um ciclo de palestras sobre suicídio, abordagem psicológica e espiritual. Então teremos lá 2 palestras com trabalhadores espíritas, mas também com pessoas que estudam, né? O Arthur, que vai fazer uma palestra, é psicólogo, e o nosso amigo Marcelo Detune vai fazer outra, abordando a questão psicológica e espiritual do tema ou do assunto suicídio, né? Então, às 14 horas, no auditório do Teatro do Lang Palace Hotel, entrada franca, não precisa inscrição, não precisa pagar, apenas comparecer a partir das 14 horas para participar desse evento hoje à tarde. E vamos então encerrando o nosso programa Hora Espírita, agradecendo a audiência de todo mundo e desejando um bom final de semana a todos os ouvintes. Vanderlei, bom fim de semana. Então, obrigado pela atenção de todos e um bom final de semana. Cleiton, bom fim de semana. Obrigado, bom final de semana a todos, pessoal. E até sábado que vem com mais um programa Hora Espírita.